Mais uma vez, aqui na Igreja Presbiteriana de Areias, na minha segunda igreja, tá, com irmãos que tanto amo, para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Desde já, minha gratidão à diretoria da Mocidade pelo convite, também ao seminarista Rodrigo, que tem viabilizado todo esse trabalho, e também aproveitar o momento para parabenizar a Mocidade, porque o trabalho tem permanecido firme no Senhor, vocês têm seguido, eu me alegro em ver o que Deus tem feito através da vida de vocês. A gente sempre que pode está junto, tem acompanhado, tem orado por vocês, e louvo ao Senhor por poder participar ainda de toda essa grande obra que o Senhor tem feito. Amém? Vocês estão tão calados. Na ocasião, nós iremos estudar um pouco sobre Solos Cristo e o Evangelho terapêutico. Eu não vou expor um texto, como disse Fernando, mas vamos ter uma aula, digamos assim, acerca desse assunto, que é tão relevante e que é tão presente em nossos dias. E nós vamos descobrir nessa noite, nessa tarde, ser lembrados o que a doutrina do Solos Cristo nos traz e qual a sua relação com o Evangelho terapêutico. Nós vamos ver o que é o Evangelho terapêutico e como ele tem se desenvolvido nesses últimos dias. Nosso objetivo nessa noite é compreender, nessa tarde, na verdade, compreender a doutrina do Solos Cristo e sua aplicação para a nossa vida, como também entender as bases do Evangelho terapêutico e as falácias dele, para que nós possamos contrapor, então, com o Evangelho de Cristo, ok? No final, eu sei que vai ter um momento para discussões, então, tomem notas, se tiver alguma contribuição e alguma dúvida, no final, o Fernando vai estar respondendo a todas elas. Bem, queridos, antes da gente adentrar propriamente acerca do Solos Cristo, nós precisamos revisitar um pouco a história. Nós precisamos ser lembrados do que de fato aconteceu no cenário que antecede, então, a Reforma Protestante. Ao falar de história aqui, eu já fui confrontado ao lembrar da minha amiga Natália, que conhece muito o assunto e pode também contribuir conosco nessa tarde. O momento em que antecede, então, a Reforma Protestante é o momento que nós temos marcado por uma renovação intelectual, ou seja, o renascimento, como nós bem sabemos e estudamos no estudo rotineiro, cotidiano, não secular, mas secular, vamos assim dizer, certo? Nós sabemos que o renascimento, na verdade, é um momento de transformação artístico, cultural, científico, que é justamente o momento de passagem do que nós entendemos como Idade Média para agora o momento moderno, para a Idade Moderna. É justamente o momento de mudança entre um pensamento e um sistema medieval que está assim estruturado, agora para um novo despertar, para um novo pensamento. Nós vemos que grandes contribuições começam a acontecer no que diz respeito à ciência, à cultura, à artes, à religião e a todo esse contexto. Nós vemos como, por exemplo, descobertas geográficas, a própria descobertas e inovações acerca do sistema solar. Nós vemos que a compreensão de mundo, ela muda. Agora se descobre que o mundo ele é redondo, e aí todas as implicações dessa informação para o homem. Nós temos um desenvolvimento nos grandes empreendimentos e inovações no que diz respeito à mecânica e a um ponto importantíssimo de ressaltarmos, que é o surgimento da imprensa, por volta de 1450. É interessante percebermos porque a Reforma Protestante, como conhecemos, ela acontece no ano de 1517. Entretanto, para que a Reforma tenha a proporção que ela teve, para que ela tenha tomado a forma que ela tomou, nós entendemos e sabemos que, claro, o nosso Deus soberano, ele age na história e ele controlou tudo para que fosse naquele dado momento, naquela dada época.
E a imprensa, o surgimento da imprensa contribui demais para isso. Por quê? Porque é através da imprensa agora que todos os documentos, que os livros, que aquilo que foi elaborado, aquilo que foi discutido, aquilo que foi posto, contrariamente aos dogmas da igreja, eles começam a ter uma circulação muito maior. Não só na Alemanha, mas também em outros países próximos, em países vizinhos, fazendo com que a reforma então chegue a eclodir da forma que ela eclodiu, como nós conhecemos. Nós temos nesse momento de grande, podemos assim dizer, de grande boom teológico, dessa reforma, nesse momento que antecede, o espírito da Alemanha, o espírito social estava marcado por grandes inquietações. Por quê? Por dois grandes motivos. Primeiro, existia o que nós entendemos e conhecemos como as questões religiosas e as questões sociais. Por quê? No que diz respeito à religião, nós conhecemos que eram cobrados várias indulgências para que então os pecados pudessem ser assim perdoados. Eram cobrados valores exorbitantes para que então as almas pudessem ser assim salvas do purgatório, da morte eterna, do inferno. Então, esse cenário, ele de certa forma, ele contribui para uma insatisfação na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo um momento que nós podemos classificar um momento de crise em que essa extorsão da igreja acaba trazendo uma insatisfação muito grande. E no que diz respeito ao social, a uma revolução social, justamente porque, em contrapartida, a liderança que muitas vezes eram constituída por padres, por líderes da igreja, eles não se compadeciam ou eles não se identificavam com esse sofrimento do povo. Então, por volta de 450, por volta de 1500, então, há uma revolução, há uma inquietação. Nós podemos ver assim no cenário geral da Alemanha, tanto por questões religiosas como por questões sociais, que vão mais na frente facilitar, podemos assim dizer, preparar o terreno para que então, em 1517, quando a reforma ela de fato acontece com Martinho Lutero, ela possa então tomar as proporções que ela tomou. Nós conhecemos que antes da reforma existem homens que são considerados como pré-reformadores. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que nos pré-reformadores não aconteceu essa reforma? Se eram homens tementes a Deus, homens sérios. Então, é importante nós compreendermos o contexto social que está envolvido, sem descartar a soberania de Deus, o ato soberano de Deus em controlar a história, né? Porque todo esse contexto, tudo isso que está em volta, viabilizou então para que a reforma acontecesse como ela aconteceu. Até que no ano de 1513, então, nós temos a figura de Martinho Lutero, o grande propulsor da reforma protestante, tão conhecido entre nós. Um monge que, desde novo, estuda o texto sagrado, tem habilidade nas línguas originais, estuda também filosofia, direito, teologia, e por volta do ano de 1513, quando ele está lendo a epístola aos Romanos, ele se depara com a afirmação: o justo viverá por fé. E ao se deparar com essa afirmação, isso gera uma insatisfação em Lutero, isso causa nele uma angústia, porque ele percebe que tudo aquilo que está acontecendo no seu contexto atual, a qual eu relatei agora há pouco, que é justamente essa insatisfação política, social, religiosa, vai totalmente de encontro ao que as Escrituras Sagradas trazem. Pois o justo viverá por fé, a salvação virá pela fé em Cristo Jesus. Então, 4 anos se passam nesse momento aí de grande revolução, podemos assim dizer, interna, dentro de Martinho Lutero, até que no ano de 1517, na véspera do dia de Todos os Santos, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero então proclama assim a reforma protestante, ao fixar nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses que vão justamente eclodir em toda a Alemanha. Porém, dos grandes lemas da reforma que nós bem conhecemos, nós temos os principais, como o Sola Scriptura, nós temos o Sola Christus,
sola gratia, sola fé e sola deo glória, que é justamente o que estamos estudando nesse período aqui na igreja, né? Pelo que eu tenho conversado com o Fernando e com o Rodrigo. Mês passado vocês viram o sola escritura e hoje nós estamos tendo a oportunidade de tratar acerca do solos Christus, e é nele que nós vamos nos deter nessa ocasião, para assim tentarmos compreender por que então a salvação só em Jesus Cristo. Acerca do sola Cristo, eu quero ler com vocês o que nos diz a declaração de Cambridge acerca do sola Cristo. Ele nos diz o seguinte, essa declaração: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado, expiação por si são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho que esteja sendo pregado, se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Ou seja, é uma declaração que afirma que a salvação está só em Cristo Jesus, mediante a sua obra redentora, mediante o plano da salvação, a qual nós tão bem conhecemos, e qualquer evangelho que esteja sendo pregado, que não afirme esses dogmas, essas questões primordiais, então nós declaramos que não é o evangelho de Cristo. É como o apóstolo Paulo fala, que qualquer que fale outro evangelho, que ele seja então anátema, que seja então maldito, aquele que se levanta para falar qualquer outro que seja o ensinamento a não ser o de Cristo. A base para o nosso estudo, para a nossa compreensão acerca do solos Cristo, está justamente no texto de Atos, capítulo 4, verso 12, que diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Posso ouvir um amém? E é justamente nessa afirmação de Pedro, é justamente nessa afirmação do apóstolo Pedro que está a nossa segurança e a nossa crença em que a salvação está unicamente em Cristo Jesus. Como vocês bem viram no mês passado, acerca do sola escritura e a sua relação com o pós-modernismo, vocês viram que é marca do sistema pós-moderno justamente destruir e combater toda e qualquer instituição, qualquer conceito absoluto, qualquer verdade, trazendo então várias formas agora e várias possibilidades de um homem conseguir então a sua salvação e a sua vida, ao meio em qual ele vai então viver e se estabelecer. Nós não cremos assim, nós cremos na doutrina dos apóstolos, nós cremos na palavra de Deus que está firmemente declarada. E o nosso objetivo nessa noite, cumprindo o nosso objetivo nessa tarde, na verdade, é justamente responder agora o porquê então a salvação está só em Cristo Jesus. Por que a nossa salvação não está em homens? Por que a nossa salvação não está num sistema de governo? Por que a nossa salvação não está num sistema ideológico humano? Não está no marxismo? Não está em nenhum outro sistema a não ser em Cristo Jesus e na sua palavra? Porque se não for em Cristo, não há salvação. Se é isso que o apóstolo afirma, se é isso que nós, como igreja reformada, afirmamos. Por quê? Se alguém lhe indagar na universidade, enfim, em qualquer outro ambiente que você esteja, lhe perguntar, que resposta então você pode dar a essa solução, a essa questão? Em primeiro lugar, a salvação só existe em Cristo, porque todos pecaram. O texto nos diz em Romanos capítulo 3, versos de 23 a 26, que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação repousa em Cristo Jesus somente porque todos os homens pecaram. Todos pecaram e agora estão destituídos de Deus. Nós conhecemos o que a teologia intitula como o pacto das obras e o pacto da graça. Nós compreendemos que no Éden o homem ele peca,
ele desobedece a ordem de Deus e agora ele se torna separado de Deus. Agora, como a própria palavra de Deus instituiu, o salário do pecado é a morte, e esse homem agora precisa então morrer para cumprir então a sentença que a ele foi declarada. Cristo Jesus, no pacto da graça, é justamente aquele que vem e em nosso lugar paga aquilo que nós deveríamos pagar. O texto nos diz que ele vem e nos justifica gratuitamente, ou seja, ele nos declara justo. Ele é a propiciação, ele é a própria oferta em nosso lugar para nos salvar. Então, se não for por meio de Cristo Jesus, não existe outro, não existe homem, não existe mulher, não existe ninguém que possa então pagar esse preço em nosso lugar. Por isso que a salvação repousa somente em Cristo Jesus. A salvação, queridos, ela não é em Jesus, ela não é também em Jesus, ela é somente em Jesus. Por quê? Porque todos pecaram. Ninguém teria condições de pagar o preço do pecado. Ninguém teria condições de aplacar a ira de Deus em favor de outros. Mas em segundo lugar, a salvação é somente em Jesus, porque só Ele é digno de executar o plano da salvação de Deus. O texto de Apocalipse 5, versos de 5 a 9 nos diz o seguinte, quer dizer, o verso 5 e o verso 9 nos diz o seguinte: Todavia um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E entoava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ou seja, por que a salvação está só em Cristo Jesus? Porque somente Ele é capaz de executar o plano da salvação de Deus. Somente Ele foi capaz de abrir os decretos de Deus e assim executá-lo. Acerca disso, o pastor Leandro Lima, ele nos mostra de forma muito magistral, que naquele momento, no momento em que João está tendo aquela visão, João contempla que o leão da tribo de Judá, aquele a qual o profeta havia falado, aquele que vem da descendência de Judá, aquele da tribo de Judá, o leãozinho, esse é aquele que iria abrir o livro e desatar os selos, aquele que é a raiz de Davi, embora toda a família de Davi tenha sido destruída, nós podemos assim dizer, no momento de cativeiro, a raiz permanece, um povo é preservado, então a raiz permanece cumprindo a palavra de que Davi estaria sentado, a sua descendência estaria sentada no trono do Senhor eternamente. Então Cristo é aquele que vem então assim para abrir o livro, desatar os selos, para cumprir os propósitos de Deus estabelecidos desde antes a fundação do mundo, para então executar a salvação. Pois, como nos diz o texto, Ele morreu e com o seu sangue, como nós vimos em Romanos, como propiciação, Ele comprou para Deus todos os povos, Ele comprou os seus eleitos que estão em todos os povos. Então somente Cristo é aquele que pode nos salvar, porque só Ele fora digno de abrir o livro, só Ele foi digno de executar o plano que Deus assim estabeleceu para o homem. Mas em terceiro lugar, só Cristo, a salvação está só em Cristo, porque o Redentor, Ele precisava ser Deus, mas Ele também precisava ser homem. Nós vemos a dupla natureza de Cristo, pois sem a natureza humana era impossível fazer o que necessariamente Ele tinha que fazer, ou seja, substituir os homens. E sem a natureza divina, Ele permaneceria morto, porque não teria poder para voltar a viver e não ganharia para nós o que Ele ganhou, nos afirma o Dr. Heber Campos. Ou seja, Cristo é o único capaz de nos dar salvação, porque foi o homem que pecou. Então o homem precisava pagar pelo pecado. Cristo, Ele é 100% homem, e como homem Ele se identifica e paga em nosso lugar a dívida que nós construímos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai nos dizer que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi rasgado, porque Cristo, homem, pagou em nosso lugar. Mas não só Cristo homem, porque Ele não era
somente homem, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Nós, como Igreja Reformada, nós defendemos a dupla natureza de Cristo. Não duas pessoas, não dois seres, não. Uma única pessoa, mas que nela consistia tanto a natureza humana, essa sem pecado, essa preservada sem o pecado original, mas como também uma natureza assim divina. Então, somente alguém nesse nível poderia então se oferecer em nosso lugar. Por isso a nossa salvação está só em Cristo, porque não existe outro que possa ser 100% Deus e 100% homem, para então aplacar a ira de Deus contra nós. Mas em quarto lugar, nós precisamos entender que aquele que iria nos substituir, aquele que iria nos salvar, ele precisava ser homem para substituir então os homens, como eu falei anteriormente. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. O autor aos Hebreus vai nos dizer. É interessante porque a palavra propiciação, pode passar, Tiaguinho. A palavra propiciação, ela já apareceu em todos esses textos que nós estamos lendo, e acerca dela, acerca do seu entendimento, o pastor Joel Bick, ele nos diz o seguinte, que propiciação é uma oferta pelos pecados, que leva em consideração não apenas a culpa pelo pecado, mas também a ira de Deus contra o pecador. A ira de Deus é extinguida apenas quando as demandas da sua justiça são satisfeitas e completamente pagas. Ou seja, o homem pecou, o homem agora precisa morrer. Mas não é qualquer homem que tem que morrer, não é qualquer morte, não é de qualquer jeito. Existe todo um padrão, existe todo um princípio para então poder aplacar a ira de Deus. Porque o nosso Deus é santo. Então a propiciação é o ato de Cristo se entregar em nosso lugar, cumprindo todos os pré-requisitos a qual o próprio Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, queridos, não há salvação fora de Deus, fora de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o nosso Salvador, porque Ele tinha que ser homem, Ele tinha que ter as mesmas coisas que nós temos, Ele tinha que se identificar conosco. O autor aos Hebreus nos diz que Ele pode nos socorrer, porque Ele sofreu as mesmas coisas que sofremos, porém sem cair em nenhuma delas. Ele foi tentado, mas Ele não caiu, Ele não pecou, porque se Ele pecasse, Ele já não era apto para cumprir assim então o plano de Deus. Porém Ele não pecou, por isso só em Cristo está a nossa salvação. Mas a nossa salvação redunda só em Cristo, porque o Redentor, ele tinha que ser um homem ideal, mas não só um homem ideal, mas também um homem real. Com efeito convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais altos do que o céu, vai nos dizer o autor aos Hebreus. Ou seja, ele se identifica com os homens, mas ele não peca como os homens. Ele é separado, ele é santo, e como santo ele se torna um cordeiro imaculado, que pode então ser oferecido a Deus para assim satisfazer a culpa e o pecado do homem. Mas a nossa salvação, ela repousa só em Cristo, porque o Redentor, ele tinha de ser tentado, mas ele não poderia pecar, como eu expliquei agora há pouco. Eu vou ler só o texto, nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É interessante, irmãos, porque bastava que o Redentor, ele fosse afligido. Bastava que Cristo, o doutor Heber Campos vai nos falar acerca dessas coisas, acerca desses motivos, de por que a nossa salvação está só em Cristo. Ele nos disse que bastava que Cristo fosse tentado e afligido. Ele não precisava cair para ser homem. Para ser homem, ele precisava sentir o que eu e você sente. O fato de sentir a tentação, o fato de sentir a angústia da tentação, isso já o qualifica como homem. Ele não precisava pecar, como ele não pecou. Porque se ele pecasse, ele agora estava desqualificado para então ser oferecido a Deus em nosso lugar. Mas a sétima razão pela qual
a nossa salvação repousa unicamente em Cristo, é porque o nosso Redentor, ele tinha que ser um Deus verdadeiro para ser um poderoso Salvador. Nós vimos os aspectos da sua natureza humana, da identificação como homem, para poder então pagar a culpa do pecado em nosso lugar. Mas ele também precisava ser Deus, porque se não fosse Deus, ele não aguentaria, ele não conseguiria suportar o que ele suportou e ganhar para nós o que ele ganhou, vai nos dizer o Dr. Heber Campos. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aos quais lhe deste. Ou seja, o Redentor é extremamente poderoso por causa da sua divindade. Se fosse apenas homem, ele não teria condições de garantir para nós a salvação, pois na sua humanidade ele não teria condições de redimir e de pagar o preço por muitos. Ele não teria como condições de a sua vida ser suficiente para aplacar a ira de Deus sobre todos os homens. A nossa salvação, queridos, ela está em Cristo, porque o nosso Redentor, ele tinha que ser divino para apresentar um sacrifício de valor infinito. Nós conhecemos o texto do Antigo Testamento e nós sabemos que anualmente o sumo sacerdote, ele entrava diante da presença do Senhor para assim se apresentar em favor do povo, para que o pecado do povo então fosse assim satisfeito. Mas isso teria que acontecer todos os anos, todos os dias, sacrifícios eram feitos. Quando o povo pecava, o povo procurava o sacerdote, entregava-lhe ali os animais, entregava-lhe ali as ofertas, para que o pecado fosse então aplacado. Cristo Jesus não. O autor aos Hebreus nos diz que o seu sacrifício, o seu único sacrifício na cruz do Calvário, ele tem um valor eterno. Ele não precisa morrer todo domingo como a Igreja Católica faz. Ele não morre todo domingo na ceia como os católicos romanos compreendem. Não, o seu sacrifício foi feito uma única vez na cruz do Calvário. E é no sacrifício na cruz do Calvário que nós temos a salvação eternamente. Ele morreu pelos pecados que cometemos, pelos que cometemos hoje e pelos que cometeremos. Ele foi a propiciação do nosso pecado. Nos diz o autor aos Hebreus, que não tinha necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constituiu o Filho de Deus perfeito para sempre. Hebreus 7, 27 e 28. Ou seja, o seu sacrifício tem um valor eterno, tem um valor que vai para sempre. Em nono lugar, o nosso Salvador, a nossa salvação repousa exclusivamente em Cristo, porque o nosso Redentor, ele tinha que ser divino para suportar a ira de Deus. Vejamos o que o Dr. Heber Campos nos diz. Ele diz que um Redentor que fosse simplesmente e unicamente homem, não poderia aguentar o peso da ira de Deus por causa dos pecados de muito, e livrá-los desta ira para sempre. Por esta razão, a natureza do Redentor, que levou o castigo sobre si, teve de ter o apoio da natureza divina. Ou seja, homem nenhum conseguiria estar naquela cruz e receber a ira de Deus, como Cristo recebeu, ser morto e a si mesmo, pelo poder de Deus, ressuscitar, garantindo a todos os seus eleitos a salvação. Não era possível a homem nenhum fazer isso. Somente um homem e um Deus, somente Jesus Cristo, o Senhor, era capaz de fazer e de trazer essa conquista, de nos dar essa herança por meio do seu sacrifício. Mas, em último lugar, dentro desse rápido momento acerca dessa resposta de por que então a salvação está só em Jesus,
Porque a nossa salvação não está em outro lugar. Nós entendemos que o nosso Redentor, ele tinha que ser também divino, para que pudesse salvar e aplicar a salvação a todos. É justamente isso que eu falei anteriormente. Não só morrer, não só ressuscitar, mas ter o poder de aplicar a salvação a todos, de conquistar a salvação, como nos diz o texto de Apocalipse, que o Cordeiro comprou, e agora o Espírito Santo aplica essa salvação no coração dos seus eleitos. Então, era necessário que o Redentor, ele fosse suficientemente homem e Deus, para que pudesse então assim salvar e aplicar essa salvação a todos. Esta, queridos, é basicamente um resumo da doutrina do Solos Cristo. Por que a salvação está só em Cristo Jesus? Por que só Cristo pode nos salvar? Inicialmente por esses 10 motivos que eu acabei de elencar para vocês. Existem muito mais outros motivos. Eu recomendo a leitura do livro A Natureza Divina do Redentor, do Dr. Heber Campos. Ele vai tratar bem mais detalhado essa necessidade desse Redentor ser homem e desse Redentor ter também a natureza divina. Entretanto, nós vivemos numa era que não se conforma ou que não tem nas Escrituras a suficiência. Vocês estudaram acerca da suficiência das Escrituras, vocês viram que é só as Escrituras, é só a Escritura, mas nós vivemos num momento de oposição a essa doutrina, onde nós temos um contexto de um pluralismo religioso, onde os homens agora descartam a obra de Cristo, não querem mais o sacrifício de Cristo, não compreendem a salvação em Cristo Jesus e querem por seus próprios meios, por seus próprios métodos, por suas próprias filosofias, conseguir então, na sua insignificância, aplacar a ira de Deus. Nós vivemos num momento pós-moderno, onde tudo aquilo que o modernismo trouxe é destruído. Agora existe um ataque às instituições, a tudo aquilo que é absoluto, a todas as normas, a tudo isso que representa uma lei, uma moral, a Bíblia. O pós-modernismo, ele se levanta contra justamente as Escrituras Sagradas, combatendo isso. Então é nesse contexto de um pluralismo religioso, de um multiculturalismo, onde várias pessoas de vários povos se juntam e afirmam que há um só Deus, e que não importa de como você o adore. A afirmação de que há um só Deus não é errada. Há um só Deus, o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, da forma que eles afirmam que há um só Deus e que qualquer caminho vai levá-lo, aí está o problema, aí está a dificuldade. Mas é nesse cenário que a igreja brasileira, mas não só a igreja brasileira, mas a igreja de Cristo está inserida. É num cenário de combate a todo momento contra o solos Cristo. Os homens agora procuram a satisfação em outras coisas, procuram a salvação por outros meios, procuram viver por outras formas, descartando a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, descartando a doutrina de Cristo, descartando quem é Cristo, desconsiderando esses motivos pelos quais eu apresentei que somente a salvação está em Cristo, e trazem agora para si um novo evangelho. Trazem agora para si uma nova forma de adorar a Deus, como nós entendemos pelo evangelho terapêutico, ou seja, eles abandonam a doutrina, eles abandonam tudo aquilo que está ligado à moral, eles abandonam os ensinos das Escrituras e adequam esses ensinos, adequam o que a palavra de Deus diz, adequam a ortodoxia das Escrituras para as exigências do mercado, para as exigências do homem pós-moderno. A igreja agora ela se torna um grande shopping center que tem que oferecer o que o homem necessita. As pessoas têm que vir ao culto agora e têm que se sentir bem no culto. Porque se eu não me sinto bem no culto, eu procuro um outro shopping, eu procuro uma outra loja que ofereça aquilo que eu preciso. O culto ele deixa de ser teocêntrico e passa a ser
antropocêntrico. O culto deixa de ser trinitariano e passa a ser voltado para o homem. É essa a proposta do evangelho terapêutico. Acerca disso, no livro O Grande Inquisitor, o romancista russo Fyodor Dostoiévski, ele vai nos apresentar, então, o que é o evangelho terapêutico. Permita-me ler para vocês, queridos. Ele nos diz o seguinte: o evangelho terapêutico é a satisfação. Prestem atenção nas palavras, nos termos, como esses termos são pós-modernos e como esses termos nos trazem a clareza do que nós vivemos nos dias atuais. O evangelho terapêutico é a satisfação dos instintos impulsivos humanos, ao invés de convocar homens ao arrependimento. O evangelho terapêutico é a flexibilização da mensagem do evangelho em favor das demandas dos homens, ao invés de proclamar aquilo que é superior, santo e dura liberdade da fé, que opera através do amor. É aquele que se junta ao tentador e, como se novamente no deserto com Cristo, oferecesse a ele o pão, ou seja, é a própria fala de Satanás, é o próprio sussurrar da serpente no jardim. Este é o evangelho terapêutico, que se apresenta numa estrutura para dar às pessoas o que elas querem, para que elas não mudem o seu coração, mas para que elas satisfaçam o seu coração. O evangelho de Cristo, ele chega para confrontar o nosso coração, para que o nosso coração seja transformado, e a partir de um coração transformado, nós possamos então viver para a glória de Deus. O evangelho terapêutico, ele visa deixar meu coração como está, e fornecer ao meu coração subsídios, para que ele dia a dia busque uma satisfação plena. Infelizmente, esse é o evangelho que tem entrado nas igrejas. Esse é o evangelho que tem entrado muitas vezes na igreja brasileira, por meio da psicologização dos nossos púlpitos. Queridos, a mensagem do evangelho é a que deve ser pregada. A palavra de Deus, sola escritura, solus Cristo, Cristo é que deve ser anunciado no púlpito. Você quer conhecer uma igreja verdadeira? Você quer conhecer uma igreja saudável? Você quer conhecer uma igreja em que o Espírito Santo de Deus age? Não uma igreja onde o povo fala línguas que não são compreendidas. Não uma igreja onde existem movimentos estranhos. Não. Uma igreja que é operada, que tem o poder do Espírito Santo, é uma igreja que no púlpito Cristo é anunciado. O papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E Cristo é glorificado por meio da fiel exposição da sua palavra. O evangelho terapêutico, ele se levanta, vai nos dizer James Edward, visto como um pensamento pós-moderno, que diante de pessoas impacientes, com crenças espirituais transcendentes, o seu foco muda para aqui e agora. Ou seja, as pessoas não pensam mais no céu, as pessoas não buscam mais o céu, mas a satisfação no tempo presente. Ou seja, elas precisam sentir. Eu vou para o culto e eu preciso sentir algo. Se eu não me emocionei, se eu não me arrepiei, se eu não senti aquele calafrio, Deus não falou. Se eu não chorei na pregação, Deus não usou o pastor. Esse é o evangelho terapêutico que minuciosamente entra nas nossas igrejas, mostrando que a satisfação tem que estar no tempo presente, e tira o foco do que é racional e leva para aquilo que é emocional, para mexer com as nossas emoções. E acredite, queridos, é muito fácil mexer com a emoção. É muito fácil mexer, criar um movimento em massa. Existem palavras que fazem isso, existem sons, existem acordes que despertam o nosso sentimento. Mas não é isso que Cristo faz. O verdadeiro evangelho, ele muda a nossa mente. E com uma mente transformada, todo o nosso ser, as nossas vontades, as nossas emoções, tudo aquilo que nós somos, passa por um processo de mudança. O evangelho terapêutico, ele apresenta às pessoas a saúde e a prosperidade de imediato. Como pós-modernistas, eles são orientados ao poder.
Eles precisam ter, eles precisam ser. É a grande máxima do evangelho terapêutico. Eles são atraídos a igrejas de poder que prometem milagres para resolver todos os seus problemas. Quem nunca passou e viu uma faixa assim, numa pseudo-igreja, pare de sofrer. Quem nunca ligou a televisão e viu pessoas, viu pseudos pastores se levantarem e dizer, hoje você vai ser curado. E dizer, exija de Deus, determine. Deus tem obrigação de lhe abençoar. Se nós ligarmos a televisão brasileira, nesse exato momento nós vamos nos deparar com pseudos pastores que se travestem de ovelha, mas que na verdade são lobos, para enganar e estão pregando outro evangelho. Eles são anátemas. Eles sejam malditos. Porque não é o evangelho de Cristo que eles estão pregando. É uma teologia da mega mudança, que visa amaciar as arestas duras da ortodoxia bíblica. Ou seja, venha como você está, mas não precisa mudar não. A igreja vai se adequar a você. Não se preocupe, você não tem que deixar mais nada. Isso é contrário ao evangelho de Cristo, queridos. Cristo diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Hoje o evangelho que tem sido apresentado não é esse, é não. A igreja precisa mudar. Aquela liturgia do domingo, não, isso é muito chato, não dá para conceber. Nós estamos em pleno século 21, nós precisamos fazer programações, Rodrigo, para trazer jovens para a igreja. Nós precisamos botar aqui uma luz forte. Não! Nós não precisamos de pontes para nos levar a Cristo. Nós temos Cristo. Nós não precisamos desse evangelho terapêutico, desse oba-oba, não. Nós temos Cristo. O evangelho terapêutico, ele apresenta a Deus, na verdade, como um terapeuta. Como um terapeuta caloroso e distinto, que em essência tem um ensino moralista e desesperado, com um foco em obras humanas. Ele apresenta a Cristo como um terapeuta otimista, que vai facilitar o consolo às almas atormentadas e destruídas. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho das Escrituras Sagradas. Esse não é solos Cristos. Mas na verdade isso é um evangelho maldito, porque não é o evangelho do nosso Senhor. Nós podemos ver a ideologia desse evangelho. A ideologia deles é o seguinte: eu quero me sentir amado pelo que eu sou. Eu tenho pena pelo que já sofri. Eu preciso me sentir intimamente compreendido e ser incondicionalmente aceito. É o que nós vemos. Igrejas onde agora existem a livre aceitação de homossexuais. Igrejas onde homossexuais vêm à igreja e não precisam mais mudar de vida. Podem continuar na sua prática de pecado. Por quê? Porque é o evangelho terapêutico. Você precisa se sentir bem. Você não precisa abandonar nada. Você não pode ser contrariado. Se o pastor prega um sermão sobre pecado, a igreja esvazia. Se o pastor denuncia o pecado, os membros que buscam esse evangelho terapêutico, eles não, pastor, hoje foi duro demais. Deus é amor. Distorcem o amor santo de Deus. Comprometem o entendimento da justiça de Deus para amaciar os seus próprios corações, para sustentar os ídolos de seus corações. Esse não é o evangelho de Cristo. Eles têm como ideologia que eles precisam aumentar a autoestima, afirmar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, não há dificuldade, eu preciso me sentir bem, bonito, poderoso, forte. Eu sou filho do rei, eu sou irmão de Jesus, será que eu sou fraco? Quem nunca viu essa frase?
E as pessoas fazem dessa frase ideologias para suas vidas e começam a dizer que não aceitam de Deus determinada doença, que não aceitam de Deus determinado sofrimento, que não aceitam de Deus o desemprego, que não aceitam e querem tornar o Deus poderoso como um gênio de uma lâmpada mágica. Não, esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Evangelho de Cristo. Eles apresentam uma falsa teologia. Eles distorcem aquilo que é palavra de Deus. É interessante, queridos, porque sem medo de errar, nós podemos constatar que o evangélico terapêutico é do diabo, é satânico, vem de Satanás. Sabe por quê? Porque desde o Éden ele age do mesmo jeito. No Éden, Satanás pegou a palavra de Deus e distorceu a palavra de Deus para a mulher, tentando-a para que ela caísse na sua própria cobiça, no seu próprio desejo. Quando nós vemos Cristo Jesus, no momento em que Cristo está no deserto, Satanás mais uma vez ele pega o Evangelho, ele pega a palavra de Deus, ele pega afirmações de Deus, tira do contexto e lança para Cristo para tentar. E isso é o que nós vemos. Um evangelho, pastores, pregadores que pegam frases de efeitos e anunciam e fazem doutrina e estabelecem dogmas para que as pessoas tenham sua vida alicerçada. Isso é diabólico, queridos. Esse é o método que Satanás usa desde Gênesis. Esse método é antigo. E que nós, muitas vezes, temos tolerado. Da forma mais sutil, porque como a serpente no Éden, ele vem sutil, ele vem como uma ovelha, com sapatos de lã, para enganar até se possível os eleitos do Senhor. Precisamos examinar o que tem sido pregado nos púlpitos das nossas igrejas, com a palavra de Deus. Precisamos ser uma geração de jovens bereianos. Os bereianos examinavam aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Era o apóstolo Paulo que estava pregando e eles estavam ali conferindo se batia com as escrituras sagradas. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos voltar às escrituras sagradas, precisamos voltar às antigas doutrinas da graça. Nós não precisamos de inovações, nós não precisamos dessas coisas, não. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Evangelho de Cristo, e é somente por Cristo, somente Cristo é o caminho, somente Ele é a verdade, e só Ele é a vida, não há outro em quem há salvação. David Powlison, falando acerca do Evangelho terapêutico, ele vai nos dizer, pode passar, Tiago, ele vai nos dizer, pode passar. Ele vai nos apresentar as 4 demandas desse evangelho terapêutico. Veja como isso é semelhante. Veja como você já ouviu isso em algum lugar. Ele diz o seguinte: primeira demanda do evangelho terapêutico: amor, autoestima, triunfalismo humano, ser especial, ser autorreferência e se autoafirmar. Amados, vocês são um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não se preocupe se o mundo não notou, não. O mundo não precisa ver o brilho de Cristo em vocês, não. Vocês é que são bens, vocês é que são a imagem de Cristo. O triunfalismo está em vocês. Não, queridos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A glória é a Cristo. Nós não precisamos reforçar a nossa autoestima, pelo contrário, ela já está elevada demais. Nós já nos amamos demais. Nós precisamos morrer. Quer dar um conselho para o seu irmão? Sabe a melhor coisa que você pode dizer para ele? Morra. Morra para você mesmo e viva para Cristo. É disso que nós precisamos, não desse falso amor, dessa falsa doutrina. Outra coisa, outra demanda do evangelho terapêutico, a relevância. Amados, Deus tem um sonho com você. Acredite nos sonhos de Deus. Você é um campeão, você é um vencedor. Chegou a hora de você vencer. Queridos, Deus ele não sonha, Ele determina, Ele decreta.
Ele tem um decreto eterno desde antes da fundação do mundo. Deus, o homem é que tem pensamentos, é que fica buscando elucubrações em sua mente, é que fica desejando uma coisa sem saber se vai ter ou não. O que Deus deseja acontece, porque Ele é todo poderoso. Ele é o Deus que está acima, sentado no alto e sublime trono. Ele não precisa ficar pensando se vai dar certo ou não. Ele não tem plano A, B, C, D, E para você não. Ele tem um plano e você vai seguir pelo plano dele e ponto. Ele é soberano. A terceira demanda do evangelho terapêutico é justamente o prazer. Você precisa se sentir bem, alegria, prosperidade, entretenimento. As igrejas precisam disso, é o que eles vão dizer. Não. Quando nós olhamos na Escritura Sagrada, a pregação dos apóstolos, a pregação é: arrependam-se dos seus pecados. A pregação é a mesma. Nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados. A quarta demanda desse evangelho é a empolgação, é a emoção em detrimento da razão, é o culto antropocêntrico, como nós já tratamos aqui nessa ocasião. Não é isso. Nosso culto não é como eu quero. Eu não vou oferecer a Deus o que eu acho. Eu não vou dar ao Senhor o mais profundo do meu coração. Não, você vai oferecer ao Senhor o que Ele determinou na palavra para que você ofereça. Não são suas boas ações, não são suas boas intenções, é a sua obediência. Ele quer que você obedeça a palavra dEle. Nós não precisamos mover céus e terras para encher igrejas. Nós só precisamos de uma coisa: pregar a palavra. Em tempo, fora de tempo, anunciar a verdade. E a verdade, ela é a mesma. A verdade, ela não mudou. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Precisamos apresentar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, queridos. E eu queria terminar apresentando o verdadeiro evangelho nessa ocasião, nessa tarde, lendo o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versos de 1 a 6. Quem tiver Bíblia, por favor, puder abrir Romanos 1, de 1 a 6. Aqui está o verdadeiro evangelho. Não é um evangelho centrado no homem, mas é um evangelho em que Deus, Ele é glorificado. Nos diz o texto: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Cristo. Queridos, o verdadeiro evangelho é o evangelho de Deus, que está presente nas Escrituras Sagradas, que tem o seu conteúdo, que é o próprio Cristo, não só em conteúdo, mas também em pessoa. O evangelho é de Deus, e este evangelho é Cristo, o qual recebemos pela graça, mediante a nossa obediência por fé. Por isso, queridos, sola Deo glória. Por isso, queridos, sola a Escritura. Por isso, solos Cristo. Por isso, sola fé. Sola fé. Por isso, sola gratia. Sola fide. Por isso está em Deus
a nossa salvação. Este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho que apresenta Cristo como único e suficiente Salvador e que destrói o Evangelho terapêutico, que destrói o conceito pós-moderno de Cristo e de Evangelho. Que nesse Evangelho, queridos, nós podemos estar então alicerçados. Que o Senhor nos ajude a vivermos esse Evangelho, que é Cristo, e a proclamarmos, a anunciarmos esse Evangelho, pois para isso também fomos salvos, para sermos testemunhas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Rodrigo ou Fernando?